Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a vida de Jesus. E o tema dessa mensagem é Jesus, exemplo de servo. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, você que trouxe sua Bíblia, Mateus capítulo 20, versículo 28. Senhor Jesus, a minha oração, meu Pai, é que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor Deus esteja nos direcionando, Pai, através da Tua Palavra, que o Senhor venha nos ensinar, Pai querido, a ser servos obedientes ao Senhor, Deus, e assim, Pai querido, obedecer os Seus mandamentos, os Seus princípios, e fazer, Pai querido, a Sua vontade. Amém? Mateus 20, versículo 28 diz assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui nesse versículo está dizendo que Jesus, ele veio ao mundo para servir, ele veio ao mundo para dar a sua vida por nós, lá na cruz do Calvário. E Jesus, ele sempre enfatizava com seus discípulos que aquele que quer ser primeiro precisa ser o último, né? Aquele que queria ser alguém importante, vamos dizer assim, no reino de Deus, primeiro precisava servir uns aos outros, primeiro precisava ser humilde, né, em servir os seus irmãos, porque Jesus, ele estava preparando os discípulos dele para algo maior. Não foi à toa que Jesus escolheu os 12 discípulos para serem 12 apóstolos. Então eles precisavam passar pelo processo do serviço, eles precisavam deixar o orgulho, né? Eles precisavam deixar, vamos dizer assim, toda e qualquer soberba de lado. Para quê? Para aprender a servir o seu próximo. Lá em Filipenses, né, o apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos tratar os outros como se fossem superiores a nós. Preciso tratar o meu irmão como se fosse superior a mim, sabe? Isso é o que? Isso é servir, isso é humildade. Tanto é que a Bíblia fala que quando eu sirvo o meu irmão, eu sirvo a Cristo. É como se eu estivesse servindo a Jesus. Então nós precisamos levar isso em consideração na nossa caminhada com Cristo. E a vida de Jesus e o ministério de Jesus, ela foi pautada por isso, servir uns aos outros de todas as maneiras possíveis. Bastava apenas uma oportunidade que Jesus ele se disponibilizava para servir. Então, sempre quando tinha uma oportunidade de servir, Jesus ele servia. E assim também tem que ser em nossas vidas. Aumente só um pouquinho, Marcelo, por favor. Assim também tem que ser em nossas vidas. Se a gente tem uma oportunidade de servir a Cristo, se a gente tem a oportunidade de servir a Cristo, seja em nossa casa, seja no nosso trabalho, sabe? Seja em qualquer lugar onde você for, numa cidade, às vezes você vai viajar, você está de férias, mas lá, Deus ele te dá uma oportunidade para você servir. Meu irmão, sirva, porque você está levando um aroma suave de Cristo. Você está levando um aroma suave de Cristo. E diferente dos religiosos da sua época, que falavam que tinha que seguir vários mandamentos e tradições e dogmas para agradar a Deus, Jesus, pelo contrário, prezava pelo serviço, demonstrando seu amor, empatia, compaixão e obediência a Deus Pai. Olha só que interessante. Os fariseus, eles obedeciam vários mandamentos de homens. Tinha os mandamentos de Deus, mas também eles colocavam os próprios mandamentos deles, e deixava de exercer o amor, deixava de exercer a compaixão, né? Deixava de servir ao seu próximo. Jesus, pelo contrário, sabe? Se ele viu um cara lá no chão, enfermo, paralítico, ele levantava: venha, você está curado. Sabe? Jesus, ele passou por cima, vamos dizer assim, né,
de muitas coisas, sabe? Na verdade, ele quebrou paradigmas naquela época. Por isso que os religiosos ficaram com raiva de Jesus, porque Jesus, ele obedeceu os princípios de Deus, os princípios do seu Pai. E nós também precisamos obedecer os princípios do nosso Pai, né? Colocando sempre o amor acima de todas as coisas, colocando sempre o amor de Jesus. Então, por isso, né, que a sua influência foi crescendo, pois suas palavras pregavam as suas atitudes. Então, as palavras de Jesus pregavam as atitudes dele. Se Jesus ele falava uma coisa, ele agia. Então, as nossas palavras, meus irmãos, precisam estar coerentes com aquilo que nós fazemos. Nós precisamos tomar muito cuidado com a hipocrisia, sabia disso? Naquele grande dia, a palavra de Deus diz que muitos vão querer entrar, mas não vão poder entrar. Você sabe por quê? São hipócritas. As pessoas que falavam, mas agiam totalmente diferente daquilo que eles falavam. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. E aqui, gente, eu quero falar 3 pontos, né? 3 pontos aqui sobre o serviço de Jesus, né? Jesus, ele foi exemplo quando ele serviu seus discípulos. Como, João? Em João 13, capítulo 4, diz bem assim: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Então Jesus, ele queria mostrar o exemplo dele, independente da posição que ele tem ali sobre os discípulos, sabe? Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele se humilhou, ele serviu. Então, meu irmão, não importa a posição que você esteja, seja na igreja ou seja em qualquer outro lugar, sirva, mas sirva com amor, não sirva com o coração trancado não, como se fosse algo obrigado. Jesus, ele demonstrou o exemplo dele, lavando os pés dos discípulos, e também nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, amém? Nós precisamos seguir o exemplo do nosso mestre. Então, isso se chama o que? Humildade. Por isso que precisamos estar de olhos e ouvidos abertos para as oportunidades e necessidades que surgir para que o reino de Deus seja edificado. Então, meu irmão, quando surgir a oportunidade de você servir, não pense 2 vezes, sirva, porque é Deus que está te orientando. Talvez ainda hoje vai aparecer essa oportunidade para você servir, amém? Aqui agora no ponto 2, Jesus, ele foi exemplo quando serviu a multidão. Em Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante diz: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus aqui, ele serviu, sabe? Ele foi movido por compaixão, sabe? Muitas vezes a gente vai ver situações que nós precisamos tomar atitude,
Jesus naquele momento ele tomou uma atitude. O improvável aconteceu. Ele pegou os pães e os peixes e deu graças ao Senhor. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. E ali ele começou a servir e houve a multiplicação. Então Deus ele sempre vai enviar provisão quando você tem um coração disponível para servir, sabe? Quando você tem um objetivo de fazer a obra de Deus, de pregar o Evangelho, de você servir alguém. Às vezes você quer levar uma cesta para alguém, às vezes você quer, sabe, servir alguém de várias formas. Deus ele vai prover, amém? Deus ele vai prover, sabe por quê? Porque você está amando a Deus quando você serve os seus irmãos. Em 1 João capítulo 3, versículo 17 diz: se alguém tiver recursos materiais e vindo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Então não adianta eu falar para alguém que Deus te abençoe e ver meu irmão passando necessidade e não ajudar, não é verdade? Como é que eu vou estar exercendo o amor de Deus? Se você está vendo alguém necessitado, ajude. Não somente ore por essa pessoa, não somente leia uma palavra para essa pessoa, mas estenda sua mão para ela. Um dos exemplos que nós vemos da Bíblia é do bom samaritano, né? Que ele pegou aquele cara meio morto, colocou com o seu jumentinho e levou até a pousada. Lá ele deixou lá na pousada para cuidar dele, para cuidar do rapaz ferido. E aí ele falou assim: ó, se gastar além, pode deixar que eu vou pagar. Ele serviu até o fim, sabe? Então nós precisamos também, meus irmãos, servir até o fim, não deixar pela metade. Se Deus ele colocou uma pessoa na sua vida para você servir, então sirva até o fim. Use aquilo que você tem para servir seu irmão, amém? Não somente com boca ou de palavras, mas com suas atitudes, amém? Em Tiago capítulo 2, versículo 17 e 18 diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, fé seguida de obras. Às vezes você quer alcançar alguém para Jesus, você quer ganhar aquela pessoa para Cristo, mas Deus ele quer usar a sua vida para servir essa pessoa. Deus ele quer usar a sua vida para demonstrar o amor dele para aquela pessoa. É fé seguida de obras, amém? Jesus ele não apenas supriu naquela hora o espiritual manifesto, né, através do seu poder. Ele estava curando os enfermos ele estava curando os doentes, mas também ele supriu o físico das pessoas, alimentando, fazendo multiplicar os pães e os peixes. Então Jesus ele não cuidou somente do espiritual daquelas pessoas, curando elas, muito pelo contrário, Jesus ele viu a necessidade física daquelas pessoas. Senão, eles não podem ir embora com fome daquele jeito, não, eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer alguma coisa. O milagre aconteceu, amém? Terceiro ponto aqui agora, Jesus ele foi exemplo quando serviu o Pai Celestial. Em João 4,34 diz: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então o objetivo de Jesus era o quê? Servir a Deus. Tudo aquilo que Jesus realizou, seja servir os discípulos, seja multiplicando os pães e os peixes, era tudo para a glória de Deus. Seu serviço a Deus era a coisa que mais importava para Jesus. Ele não perdia tempo com bobagens, não perdia seu tempo com coisas fúteis. O dilema de Cristo era servirmos aos outros, pois servindo as pessoas, ele naturalmente estava servindo o seu Pai grandioso. Olha só que coisa interessante, quando você serve os seus irmãos, qualquer pessoa, você está servindo a Deus, você está cumprindo o mandamento de Deus, amém? Em Filipenses capítulo 2, do versículo 8 em diante diz:
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa, sabe? Jesus ele se humilhou, Jesus ele serviu, e você sabe o que aconteceu? Deus o glorificou, a mais alta posição, a mais alta posição. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados juntos com Cristo nas regiões celestiais, amém? Então, isso aqui é o que, meu irmão? Isso aqui é uma chamada para nós seguirmos o exemplo de Jesus. Sabem, se até hoje, se você não tem servido ao Senhor como deveria servir, se você tem tropeçado, sabe, se você não tem se disponibilizado para o reino de Deus, essa é a hora. Sabe, como as pessoas elas vão conhecer a Cristo se a gente não ir lá e pregar o Evangelho? Quando a gente prega o Evangelho, nós também estamos servindo a Deus. Jesus, ele andou por todo Israel pregando o Evangelho. Nós precisamos deixar todas as desculpas de lado e servir a Jesus de todo o nosso coração, sabe? Deus ele permitiu que vocês estivessem aqui hoje, sabe? Um punhado de gente, mas é através de vocês que Deus ele quer ganhar multidões. É através de vocês que Deus ele quer conquistar muitos corações. Amém? Deixa Deus te usar. Peça a Deus para direcionar você. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem. Pai querido, a minha oração é que o Senhor, Pai, venha usar, Pai querido, cada um dos seus filhos para proclamar o seu Evangelho, Deus, para servir os seus irmãos, para servir uns aos outros. Pai querido, venha direcionar os seus filhos, Pai. Venha, Pai querido, gerar em nós compaixão, Deus, pelo nosso próximo, Deus. Quebra em nós, Pai, todo e qualquer orgulho, Deus. Tudo aquilo, Deus, que nos impede, Deus, de servir ao Senhor por completo. Em nome do Senhor Jesus, abençoe, Pai querido, a vida dos meus irmãos. Pai querido, que essa semana, Pai querido, seja uma semana abençoada, Deus. Em nome de Jesus, e que a paz do Senhor e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Lembrando que hoje nós temos